Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois do ocorrido com a Fuliá, e nesse exato momento todo mundo, Mehmet e Uliá, todo mundo está no hospital esperando notícia o que de fato está acontecendo com ela nesse exato momento. Então é aí quando o médico chega, vai até o Mehmet e diz que tanto a mãe quanto o menino estão ali correndo o risco de ir para a cidade de pé junto, e que infelizmente essa é a triste notícia que ele tem para dar a ele. O Mehmet fica em silêncio, todo mundo fica querendo chorar, e o médico novamente diz infelizmente, sai e deixa todo mundo ali sem na realidade uma resposta mais concreta. O Mehmet, por sua vez, logo depois ele diz que tudo isso que aconteceu com a Fuliá foi culpa dele, tanto a Mug quanto a Uliá diz a ele que não, mas ele continua afirmando que sim, tudo isso foi culpa dele. A Mug se aproxima dele, alisa o rosto dele, chama de tio e pede ele que por favor, que isso aí não foi culpa dele, que ele não fique ali se sentindo culpado por Alá. A Uliá, ela começa a ficar um pouco mal ali, fica chamando o bendito Alá, enquanto a Efsun vai se aproximando dela, perguntando se ela está bem, chama ela de sogra e pergunta se ela quer uma água. A Uliá diz a ela que ela sai de perto dela, porque na realidade ela não quer nada que venha dela. A Efsun, por sua vez, ela não sabe nem o que falar, ao mesmo tempo que a Sultan também chega, fica olhando para a cara da Uliá, que olha depois revoltada para elas duas, e aponta o dedo para a Efsun, afirmando que isso aí é tudo culpa dela. A Efsun, ela pergunta a ela por quê, o que é que isso tem a ver com ela, por que é culpa dela, e a Uliá dá uma cochichada e diz que a Fuliá, ela já sabe de tudo. Tanto a Efsun quanto a Sultan fica sem entender o que a Fuliá já está sabendo, então a Uliá é mais claro, diz que ela sabe de tudo porque ouviu elas três ali conversando, porque ela ouviu ali com seus próprios ouvidos. Ela continua dizendo que ela já sabe de tudo o que aconteceu com o Arda, e que inclusive ela queria saber o porquê que ela tem culpa de ter passado por tudo isso, logo depois de ela descobrir que de fato elas estão chantageando ela por causa desse homem lá que morreu, e novamente questiona elas dizendo que é culpa de todas as duas, e fica se questionando o porquê que isso poderia acontecer com ela, com a Fuliá. A Efsun e a Sultan ficam ali cabisbaixos sem saber nem o que responder no momento desse, e a Uliá continua dizendo, agora questionando a Sultan, para que ela diga agora mesmo para ela que culpa esse bebê tem se chegar ao ponto dele não nascer. Sultan e Efsun mais uma vez fica ali em silêncio, porque na realidade não sabe nem o que falar. Nesse momento, agora lá fora, tanto a Efsun quanto a Sultan estão agora em uma conversa logo depois que a Efsun foi buscar um cafezinho para elas duas, e nesse momento é quando a Sultan diz para a Efsun que preste bem atenção, que passo a passo elas estão chegando ali ao final de tudo, e ela continua dizendo a Efsun que fica um pouco ali preocupada, que logo depois que a senhora Fuliá ela se recuperar, com certeza ela vai contar toda a verdade para o Mehmet. A Efsun, ela fica meio preocupada logo depois que a Sultan afirmou isso, porque ela concorda que de fato é isso mesmo que vai acontecer, e a Sultan continua dizendo para ela que ela vai contar tudo para o Mehmet, que foram elas ali que planejaram tudo isso. Efsun fica calada, agora sim ela começa de fato a ficar preocupada, e a Sultan continua dizendo que além de tudo isso, a polícia tem ali muitas evidências. A Sultan não se cala e continua dizendo que infelizmente toda essa boa vida que elas estão vivendo vai ter de fato um fim, logo depois que ela revelar tudo ao Mehmet e Irmi, o que de fato elas fizeram, e que só Alá agora para proteger elas duas. Então depois elas ficam ali em um silêncio, ao mesmo tempo que o Sigi e o Ismael vai passando ali, chama pela Efsun, ela olha para ele e ele diz que ficou sabendo do que aconteceu com a Fuliá e pergunta como que ela está. A Efsun diz para ele que ela ainda segue em perigo e está na unidade de urgência. O Ismael diz que entende que vai entrar para olhar o Mehmet. Depois que ele sai, a Efsun ela fica um pouco ali ainda mais preocupada e olha para a tia e pergunta a ela o porquê que ela não consegue ter uma vida ali normal. Sultan fica sem saber o que responder, e ela continua falando para Sultan que ela não consegue entender, porque é sério mesmo, ela não consegue colocar na mente dela ali o porquê que ela não consegue ser uma mulher normal, de casar com um homem que ela ama e ter filhos ali como qualquer outra mulher. Sultan fica zoiudo olhando para ela, e a Efsun continua dizendo o porquê que ela tá sempre ali envolvida em problemas. A Sultan, como sempre, fica passando pano para Efsun e diz a ela que ela não fique dizendo essas coisas, porque não é bem assim, e que ela fique tranquila que um dia ela se casará e que também vai ter muitos filhos.
A Sultan, logo depois de ter pegado na mão dela, sentiu a mão dela muito fria e diz que ela está com frio. A Efsun diz que ela também deve estar com frio porque está sentindo ela muito fria e seria bom elas entrar. A Sultan concorda e assim elas vão para dentro do hospital. Já lá com o Salim, logo depois de ele ter recebido uma pressão da gota serena ali da mãe do Ayhan, foi nesse momento, logo depois, que ele ligou para a Sultan e disse que eles têm um problema e precisa conversar com ela urgentemente. Ao mesmo tempo que a cena muda, vai lá no hospital mostrando a Fuliá sendo transferida e é aí logo em seguida quando a Sultan com a Efsun vai lá fora para se encontrar com o Salim. Ao chegar lá, ela olha para o Salim e já vai perguntando a ele: olá, como é que você está? Ele responde a ela que não tá nada bem porque a mãe do Ayhan chegou lá e questionou ele, disse um monte de coisa e ainda afirmou que foi ele quem matou o filho dela. A Efsun fica tentando fazer ele falar baixo ali porque ela sabe que o Ismael está por ali e ele continua revoltado dizendo que eles vão terminar na cadeia e a Sultan diz que quanto mais aparece problema, outros problemas também vêm ali e ele logo questiona ela perguntando do que é que ela está falando e ela então começa a dizer para ele que ele conhece muito bem, né, a esposa do Mehmet Emir, que é a dona Fuliá. Então ela escutou tudo que elas estavam conversando com a Auliá. A Efsun diz a ele que nesse momento ela está na urgência e o Salim diz que o que é que está acontecendo ali, tudo está começando de fato a dar errado e diz para elas que isso não pode vazar de forma nenhuma porque isso não vai acabar nada bem para eles. O Salim, como sempre um mau conduta ele agora sugere até acabar com todas elas porque senão isso vai soprar para eles. Então é aí quando a Sultan diz para ele o que é que ele está querendo fazer. Até a Efsun ela se espanta um pouco, só que antes que ele fale qualquer coisa nesse momento, a Auliá vem saindo ali com o Arda muito preocupado e mexendo ali no celular como se tivesse de fazer uma ligação urgente para alguém. O Salim acena para elas duas para que olhem que a Auliá vem ali e elas duas ficam um pouco perdidas e ele acena novamente que a Auliá está vindo ali. Então elas olham e vê que a Auliá está muito preocupada com o telefone ligando para alguém, inclusive dizendo ali aos seguranças que procurem com todos os amigos dele ali, os outros segurança, pessoas que tenham ali o sangue O negativo e elas, a Sultan e a Efsun, escuta quando elas diz isso, as duas olham uma para outra e diz meu tipo de sangue e é aí que o Salim fica revoltado e diz o que é que elas estão pensando e que deixe que essa mulher descanse logo em paz porque assim ela morrendo eles vão ficar livres que ela vem ali querer falar alguma coisa. A Sultan então reclama com ele e diz que como ele pode pensar assim, como ele tem um coração tão mau, porque querendo ou não, o bebê ali está a ponto de morrer e também uma mãe grávida e que ele não pode ficar com esse pensamento e que além de tudo ela também é inocente de tudo isso. Ele então revoltado diz para elas que os erros delas é que tá acabando com elas e que elas vão terminar dentro de uma prisão. A Sultan diz a ele que ele imediatamente deixe de falar e que não quer nem saber, que ela já está pronta para isso, ela já está pronta para ir para a prisão se for o caso. Ele fica calado e ela continua dizendo que o único pensamento dela ali agora é que esse bebê ali ele sobrevive e pergunta a ele se está tudo bem. Ele fica calado, elas duas não dá nem ideia mais para o Salim e sai atrás da Auliá. A Auliá já vai dizendo para elas duas ali que não pode perder tempo com elas porque precisa encontrar sangue para Fuliá urgente. A Sultan diz para Auliá que elas duas, tanto ela quanto a Efsun, é do tipo de sangue que ela está precisando. Auliá fica sem saber o que falar e a Efsun pergunta se elas duas podem doar o sangue ali delas, por favor. Auliá fica sem saber o que falar, mas depois de um tempinho ela pergunta se é sério, se isso é verdade. Todas as duas feitas um calanga ali e balança a cabeça afirmando que sim, que é pura verdade. O Arda nesse momento chega, chama pela mãe e diz que já falou com todos os seus conhecidos e que não há ninguém com esse tipo de sangue. A Auliá diz que já encontrou e que elas duas aí têm o mesmo tipo de sangue que elas estão precisando. Ele fica calado, até um pouco assustado, e ela continua dizendo que elas duas vão ajudar. Eles ficam ali um tempo em silêncio, o Ardan olhando para Efsun e também para Sultan, que continua dizendo que sim, que elas vão fazer isso aí, e logo depois ali é quando a Efsun começa a apressar e diz que andamos logo para fazer logo isso.
Só que antes que a Efsun vá com o Arda, depois que a Auliar foi com a Sultã, ela frente a frente ali com o Arda diz que se elas doar sangue para Fuliar, ela talvez quando se recuperar vai contar tudo o que aconteceu e todas as famílias deles ali, tanto a dela quanto a dele, podem se ferrar. Ele diz que não importa ir para a prisão para o resto da vida dele, no entanto que sua tia e seu primo estejam bem. Ela dá até uns tapinhas nele, sorri e diz a ele que para ela ele é como se fosse um super-herói, está muito orgulhosa dele e depois vai direto para o hospital. Por sua vez, o Salim fica ali jogado feito um cachorrinho abandonado. É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei para que você não perca nada que ainda virá nos últimos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.